Os cirurgiões estavam prestes a serrar o peito de Aubrey Austin, de 80 anos, após um ataque cardíaco em dezembro de 2020, quando ele de repente ficou consciente. Ele acordou do sono profundo e pediu para os médicos lhe darem mais anestesia. Bom, isso foi o que ele pensou, mas não era real. Ele demorou um minuto para perceber que não estava na mesma dimensão em que os médicos e enfermeiros estavam. Aubrey falava, mas ninguém ouvia. Ele então observou seu corpo flutuando em cima da mesa de cirurgia enquanto a equipe médica quebrava seu peito, removia o coração e começava a reparar o dano. Logo ele ouviu alguém dizer, rins. Ambos os rins pararam de funcionar ao mesmo tempo. Naquele momento que ouviu os enfermeiros dizerem isso, ele sabia que tinha morrido. E foi aí que passou para o próximo nível, disse Aubrey. Quando ele chegou lá, estava na presença de Deus, uma presença poderosa, com uma luz brilhando bem atrás. A luz era mais brilhante do que qualquer coisa que já experimentou em toda a sua vida, mas o mais impressionante disso é que ela não ofuscava sua visão. E de repente, havia um anjo que o confortou e lhe disse para relaxar, que tudo ficaria bem e que ele teria que voltar. Tudo ficou escuro e em seguida, ele acordou depois de alguns dias de cirurgia e percebeu que estava deitado em uma cama de hospital. Para tentar entender essa experiência do idoso Aubrey, vamos estudar a fundo o que a ciência diz sobre esses casos. A morte, juntamente com a existência do divino, é a grande questão que a humanidade, mesmo depois de milhões de anos, ainda não aprendeu a lidar. Por ser algo fatal, misterioso e o verdadeiro ponto final da vida na Terra, a morte física traz uma angústia muito grande. Mas não é assim para todos. Algumas pessoas que vivenciaram experiências de quase morte ou psicodélicas, influenciadas por substâncias químicas, adquiriram uma sensação de paz quanto ao fim da vida. As experiências de quase morte podem ser definidas como sendo um conjunto de sensações subjetivas com um conteúdo transcendente místico, que normalmente acontecem em situações onde a pessoa está num risco iminente de morte. Elas também podem ocorrer quando os médicos trazem uma pessoa de volta à vida depois que o coração para de funcionar e a respiração também é interrompida. Milhões de pessoas passaram a relatar essas experiências de quase morte desde que a ressuscitação cardiopulmonar, mais conhecida como RCP, foi inventada, em 1960. Tentando explicar esse fenômeno para lá de sobrenatural, o psiquiatra americano Raymond Moody popularizou esse tema no mundo inteiro depois de publicar um livro chamado Vida Depois da Vida. Depois de Moody, vários outros cientistas decidiram investigar os relatos dessas pessoas para tentar desvendar todo o mistério que envolve esse tema. Depois de muito tempo e diversos artigos publicados, os cientistas chegaram a duas possibilidades materiais. A primeira delas está alinhada com a concepção predominante na ciência de que a mente humana seria resultado das funções de cada região cerebral e das reações químicas que acontecem nessas regiões. Portanto, segundo essa teoria, as experiências de quase morte seriam nada mais do que alucinações e ilusões decorrentes de condições fisiológicas e psicológicas que acontecem em situações reais onde o indivíduo se encontra em risco de vida. Ou seja, isso significa que quando uma pessoa se vê em perigo, o cérebro dela, por condições naturais, começa a produzir alucinações por meio da liberação de hormônios. A outra hipótese que tenta desvendar esse mistério supõe que a experiência de quase morte é independente. Ou seja, ela ocorre ainda que o cérebro e o corpo humano já estejam sem funções vitais. Seria algo que é transcendental à mente humana. É importante dizer que as pessoas que viveram essas experiências concordam muito mais com essa segunda teoria. Ainda que os cientistas que estudam esse tema não concordem com a forma que acontece esse fenômeno, numa coisa eles concordam. Ninguém sabe o porquê de acontecer esse fenômeno. Então, vamos estudar mais a fundo como ocorrem essas experiências, para que possamos formar nossa própria visão dos fatos. Livre de dogmas e misticismo. Ao ler algumas revisões de literatura científica, pude perceber que há 15 elementos recorrentes em praticamente todos os relatos de quase morte. Esses elementos são inefabilidade, que é algo que não é possível ser descrito. Para entender isso, pense. Quando alguém come uma carne exótica como a de jacaré e é questionado sobre o gosto da carne, a pessoa tenta comparar, mas diz que não saberia explicar, pois não tem base de comparação. Quem passa por essas experiências, conta os detalhes, mas não sabe explicar direito porque é algo sem precedentes. O segundo é se ouvir declarado como morto. Depois ter sentimentos de paz e tranquilidade, ouvir sons estranhos, atravessar por um túnel escuro. Em seguida, ter a experiência de estar fora do seu corpo e se ver de outra dimensão. Logo depois as pessoas relatam que encontraram seres espirituais e uma luz que brilha muito forte.
Elas também afirmam conseguir transitar nas próprias memórias e depois disso, de verem toda a vida passar como se fosse um filme, a pessoa percebe que há uma fronteira entre um lugar de luz e um lugar totalmente escuro. Quando tudo isso acaba, ela volta para o corpo e percebe que está de volta à vida. Mas como viver da mesma forma de antes depois de uma experiência dessa? As pessoas que passam por isso, não conseguem detalhar aos outros como foi a verdadeira vivência e acabam se frustrando. Além desse sentimento de frustração, essas pessoas se tornam muito mais profundas nas questões mais básicas que envolvem o ser. Se tornam mais gentis, menos propensas a brigas e discussões. Essa constatação veio de um estudo da Escola de Medicina da Universidade Johns Hopkins em Maryland, nos Estados Unidos. A pesquisa com 3.192 pessoas que vivenciaram esses tipos de experiência também mostrou que grande parte dos entrevistados tiveram uma espécie de revelação sobre o sentido e o propósito de viver. Aproximadamente 90% dos entrevistados demonstraram que a experiência diminuiu o medo da morte e resultou em mudanças positivas em relação ao fim da vida, como o bem-estar pessoal ou satisfação.